O presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento do país, a Assembleia Nacional, e convocou eleições legislativas antecipadas, depois que pesquisas de boca de urna e os primeiros resultados da eleição para o Parlamento Europeu mostrou que o partido dele deve ser derrotado pela oposição de extrema-direita. E há um crescimento generalizado da extrema-direita em diversos países, mas em especial nesta eleição por parte dos eleitores franceses. Por isso, a gente vai trazer a repórter Priscila Yazbek ao vivo de Paris com mais informações. Priscila, é aí na França um dos países em que a extrema-direita, o partido capitaneado por Marine Le Pen, mais conseguiu avançar. Isso aconteceu em outros países, mas aí na França é que aconteceu o efeito político mais concreto e direto deste domingo. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. E isso, inclusive, levou a essa decisão chocante, como está sendo classificada aqui na França, de Emmanuel Macron, então, de dissolver a Assembleia Nacional. Segundo as pesquisas de boca de urna, já que os resultados ainda não estão apurados, o partido liderado por Jordan Bardella, na verdade, aqui as eleições acontecem por meio de listas, né? Então, existe um candidato que ele fica no topo dessa lista e essa lista representa a lista de um determinado partido. Jordan Bardella está no topo da lista do Rassemblement National, que é o partido de Marine Le Pen, que é a grande representante aqui na França da extrema-direita. E as pesquisas de boca de urna apontam que ele teve uma vitória grande, com 32% dos votos, seguido pelo partido de Emmanuel Macron, a chapa de Macron, que obteve 15%. Então, o dobro do partido de Emmanuel Macron. Em terceiro lugar, ficou um candidato da esquerda com 14%. Então, depois disso, os partidos já vinham pedindo, tanto partidos de esquerda quanto direita, diante de algumas das últimas crises políticas aqui na França, para que Macron dissolvesse a Assembleia e convocasse novas eleições. E agora, então, Macron toma essa decisão depois dessa derrota nas eleições europeias. Macron fez um pronunciamento em rede nacional e ele disse que os resultados para as eleições do Parlamento Europeu foram sombrios e que ele não poderia ignorar esses resultados. Ele fez esse discurso, então, menos de 2 meses antes de Paris sediar as Olimpíadas, e ele disse que as eleições vão acontecer no dia 30 de junho, com um segundo turno no dia 7 de julho. Ele falou que esse é um momento essencial para esclarecimentos e ele falou que a França precisa de uma maioria clara para agir com serenidade e harmonia. Ele falou que é uma decisão séria, pesada, mas é, acima de tudo, um ato de confiança. Ele falou: confio em vocês, meus queridos compatriotas, na capacidade do povo francês de tomar a decisão mais justa. Lembrando que essa decisão foi tomada também depois que Jordan Bardella tinha comemorado as pesquisas indicando a sua vitória, e ele já tinha falado num discurso comemorativo que essa derrota sem precedentes para o atual governo marca o fim de um ciclo e o primeiro dia da era pós-Macron. Também Marine Le Pen se manifestou, disse que o partido dela, o Rassemblement National, está pronto para assumir o poder se os franceses nos derem a sua confiança nas próximas eleições nacionais. Pessoas que acompanham as discussões do governo próximas a Emmanuel Macron já tinham dito que o presidente vinha pensando em tomar essa decisão durante as comemorações do dia D, que tiveram a presença do presidente americano Joe Biden, também do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, já que ele escutou de muitos interlocutores que estava difícil governar e que eles estavam tentando, que eles estavam enfrentando lutas políticas internas muito fortes dentro do parlamento. Inclusive, Yuri, tem um fato emblemático aqui na França que a gente chegou a cobrir muito na CNN, que foi a aprovação da reforma da Previdência. Macron não teve a aprovação da maioria do Congresso, ou não teria, e aí ele recorreu àquele artigo, o 49.3, que é o 49.3, que foi uma maneira, um subterfúgio de ele conseguir fazer com que a reforma da Previdência fosse aprovada no momento em que ele não sabia se ia contar com a maioria dentro do parlamento. Ele que venceu as eleições de 2022, mas perdeu a maioria absoluta dentro do Congresso. Então, ele usou esse artigo da Constituição
para conseguir fazer passar essa reforma da Previdência à força. Foi isso, inclusive, que gerou também muitas manifestações. As manifestações já eram contrárias à reforma da Previdência, mas depois que ele recorreu a esse artigo 49.3. Então, Macron já tinha um frágil apoio dentro do parlamento, que já vinha sendo questionado, e aí ele toma essa decisão de dissolver, então, a Assembleia Nacional. E isso não é novo aqui na França, isso já aconteceu 5 outras vezes desde o início da Quinta República, em 1958, e das últimas 5 vezes em que isso aconteceu, o resultado foi que essas novas eleições convocadas, elas confirmaram a maioria presidencial. Então tem, inclusive, uma frase, só para finalizar aqui o meu raciocínio, que foi uma frase de Jacques Chirac, que ele falou que essas dissoluções não são nunca feitas por causa de uma conveniência do presidente, mas por causa de uma crise política. Então a gente pode definir dessa forma: essa dissolução ela acontece diante de uma crise política e não por uma conveniência do presidente. Macron está pagando para ver se ele vai conseguir, nessas novas eleições que foram convocadas, formar uma maioria para conseguir governar com mais tranquilidade. Volto com você, Yuri.